tudo bem? Essa aqui é a segunda aula de biologia. Nós estamos estudando juntos. Esse pedaço aqui já está arriscado, é porque o celular não salvou o vídeo, não. Aí já tinha escrito aqui, mas eu vou recordar com você aqui que nós estamos estudando a biologia. Nós paramos na parte das células procariontes e eucariontes, que são dois modelos de células. As células procariontes é conhecido como as células primitivas, em que o DNA e o código genético é disperso no citoplasma. As células eucariontes, existe um núcleo que divide, que separa, que organiza, junto com outras organelas, bem organizado, essas células eucariontes, mas nem por isso nós podemos desprezar as células procariontes. As células procariontes são representadas, por exemplo, pelas amebas, as células eucariontes, as células dos humanos e também as células das plantas. Dentro das células, nós estudamos que a membrana plasmática e também estudamos que existe uma entrada de substâncias para dentro das células. Essa entrada ela pode ser gastando energia, que é a transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio, e pode ser sem gastar energia, que é a difusão, a osmose, a difusão facilitada. A difusão facilitada, quem facilita ela é as proteínas, que facilita a entrada de substâncias não lipossolúveis. Beleza? Agora vamos lá. Algumas diferenças. Há uma diferença entre as células dos vegetais e dos animais, porque, por exemplo, aqui nas células dos animais existem os lisossomos. Nas células dos vegetais já não existe o lisossomos. Quem vai fazer a digestão é o vacuolo de suco celular. Então, esse aqui é que vai fazer a digestão no lugar do lisossomos. Existe também outras peculiaridades que dividem, que nós iremos estudar mais adiante. Beleza? As células, elas tanto podem entrar substância, que nós chamamos de endocitose, como sair, que é exocitose. Dentro da endocitose, nós destacamos aqui que elas comem uma substância sólida, que é chamada de fagocitose, comer. E tanto bebe também, que é a pinocitose. Dentro aqui das células procariontes, as amebas, elas também absorvem, elas capturam literalmente um alimento, como é o caso aqui dos protozoários. Uma ameba comendo um protozoário aqui. Ela vai criar como se fosse falsos pés, e essa parte da ameba aqui vai criar falsos pés e vai capturar esse protozoário aqui. Também esses falsos pés são conhecidos como pseudópodes. Pseudo vem de falso. E podes pés. Pseudópodes. Beleza? Sempre algumas pessoas sempre tiveram uma curiosidade de que as células elas precisam ficar unidas. E para que elas fiquem unidas, é necessário que haja um adesivo, no caso da lamela média, e também que haja comunicação entre as células, como é o caso dos plasmodesmos. Beleza? A célula epitelial, que é a célula da pele, existe os desmossomos, que é como se fosse um adesivo. No intestino já são chamadas de zonas oclusivas ou zônulas. Olha o acento aqui no O. Zônula. Beleza? E nas células do coração, nas células embrionárias, nós iremos encontrar as junções comunicantes. Beleza? Então, as células, elas tanto podem se alimentar, como elas se comunicam, como a célula, gente, é uma máquina. Ocorre uma série de reações dentro da célula e nós vimos na aula passada que a entrada de substância dentro da célula por difusão, por osmose e por difusão facilitada. Agora, nós vimos também sobre a parede celular aqui nas células dos vegetais e a membrana plasmática aqui
dos animais, dos seres vivos. Beleza? Eu não sei se você já parou para pensar, mas dentro da célula dos animais, aqui não, gente, aqui tem poucas organelas. Tem esse flagelo aqui, tem um DNA e um código de espécie no citoplasma, tem alguns produtores aqui de proteínas, mas fora isso, quem é complexo é esse cara aqui, ó. As células eucariotes é que são complexas. E elas são tão complexas que nós poderíamos destacar o quê? O citossol. Citosol ou citoesqueleto. O citosol e o citoesqueleto, ele realiza diversas reações químicas do metabolismo, como a fase inicial da respiração celular, como a síntese. Quando eu falar em síntese, eu estou falando da fabricação, como a síntese de várias substâncias. Esse citoesqueleto é como se fosse microtubos aqui, ó, tá? Como se fossem microtubos, formados por proteínas esféricas. Esses microtubos ocos, esses microtubos ocos aqui, formam proteínas contráteis. Quando eu falar contrátil, você já lembra logo da musculatura, dos músculos. A actina, por exemplo, você deve imaginar que esse termo actina está relacionado com a musculatura. Então, a actina ajuda esse citosol, esse citoesqueleto, tem essa função. Dentro das amebas aqui, dos seres procariontes, esse citosol, citoesqueleto, ele ajuda no movimento. E como nós estamos falando da ameba, o movimento da ameba tem um nome que não tem como você esquecer. O movimento da ameba é ameboide. O movimento da ameboide, que depende justamente da contração. O movimento ameboide, ele depende justamente da contração da actina. Actina. E quem vai formar a actina é o citoesqueleto. Entendeu? E depende também, eu falei pseudópodes aqui, depende dos pseudópodes, mas também depende da actina, para que ele possa absorver seu alimento. Agora, dentro dessas outras células aqui, dos animais, dos fungos, seres unicelulares, eu quero destacar aqui centríolos. Os centríolos ajudam na formação de cílios e flagelos. Cílios, você vai lembrar de coisa pequena. Flagelo, você vai lembrar de coisa grande. Então, os centríolos ajudam na formação dos cílios, que são pequenos, e flagelos. Os dois, tanto os cílios, que são curtos, mas são numerosos, e os flagelos, que são grandes, longos, né, na verdade, longos, e em pequeno número, ajudam no movimento da célula. Provoca corrente de água, entendeu? Nos microtubos. Então, o movimento das células e do movimento das correntes das águas, são provocados por esses microtubos, e esses microtubos são dependentes, são formados de centríolos. Beleza? Gente, onde vocês ouvirem... Tá aqui, a actina, eu aqui falei do primeiro, eu vou colocar aqui uma sequência bem aqui do lado. Beleza. Eu falei do citosol. O S tem som de Z, citossol. Eu vejo algumas pessoas falar citossol, mas por quê? Porque o S não tem som de Z, não? Entre duas vogais, o S tem som de Z. Citosol. A gente costuma escutar o povo falar citosol. E o citoesqueleto.
É por isso que algumas pessoas dizem assim, citoesqueleto. Você anda com gente inteligente, você vai ser inteligente. Você anda com burro, você vai ser burro. Você fica perto de tantas pessoas que falam errado, que uma hora você acostuma a falar daquele jeito. Aí você vai ter um trabalho mais horrível do mundo. O ruim é isso, que você acostuma conversando com gente que corta as palavras, esse negócio de linguagem formal, beleza, não prejudica a comunicação, não. Mas eu quero ver se você vai encontrar um juiz, um advogado, que ele vai falar errado. Não, ele vai fazer de tudo para falar certo, para não pegar esse modo informal de falar e cometer um erro. Então, se falar errado não pode ser, como é que fala? Você não pode ter preconceito com alguém que fala errado, você também não pode julgar quem tenta falar certo. Se você vê uma pessoa que está falando as palavras corretamente, né, respeitando os acentos e respeitando os pontos direitinho, você não pode julgar essa pessoa. Não é justo, não tem que ser justo. Então, do mesmo jeito que você não pode julgar uma pessoa que fala errado, tudo certo, não vou julgar quem está falando errado. Claro, não existe fala errada, né, pela nova concepção. Ninguém pode julgar quem fala errado, ou quem fala diferente, ou quem escreve como fala, mas você também não pode julgar quem fala certo. Quem está tentando falar de uma forma denotativa. Denotativo vem do dicionário, da forma em que está no dicionário. Beleza? Então, nós estávamos falando aqui do corpo basal, ou corpúsculo basal, que é uma estrutura semelhante aos centríolos, que ordena a arrumação dos microtúbulos e origina os cílios e o flagelo, os cílios e os flagelos. E ajuda, cílios e flagelos quase sempre não, são responsáveis por locomoção, por se locomover, por se movimentar. Então, vamos lá, citosol, citoesqueleto, isso aqui é a mesma coisa, tá? Nós estamos falando, citosol, tá na mesma família, mesmo rumo. Citosol, citoesqueleto, aí agora aqui nós vamos para centríolos, citosol, citoesqueleto, nós falamos dos microtúbulos, né? Da actina. O exemplo desses dois aqui é a actina. O exemplo dos centríolos, dos centríolos é os cílios e os flagelos. Actina, vou colocar aqui embaixo. Cílios, beleza. Cílios e flagelos. Cílios e flagelos. Ok? Agindo na movimentação, na sustentação, nessas coisas. Agora, nós iremos observar outra organela que está aqui dentro. Que organela é essa, gente? É a ribossomos. Ribossomos. Ok? O ribossomos, dentro dessas células, eles são responsáveis, sabe por quê? Pela fabricação de proteínas. Nós falamos na aula passada que as proteínas, elas fazem quase tudo. Elas mandam nos hormônios, mandam na cor da pele, mandam nisso, mandam naquilo outro, fabricam tudo enquanto é as proteínas que mandam. E quem fabrica as proteínas, o pai das proteínas quem é? Ribossomos. Claro, existem outras organelas que ajudam na fabricação de proteínas, não é só o ribossomos não, tá? Ele também não é autossuficiente sozinho, não. Mas eu estou falando aqui que os ribossomos, nos ribossomos ocorre a síntese de proteína por meio da união de aminoácidos, ou seja, aminoácidos que é a amina, né, o grupo amina e o ácido vão formar ácido carboxílico, vão formar as proteínas. Beleza? Então,
Eu tenho um modelo aqui, um desenho. Você deu de perceber que eu não sou um dos melhores de desenho também não, né? Mas eu vou fazer aqui um detalhe, um desenho aqui. Vê se você fazer igual o cara da água. Pega a visão. Vamos supor que tá vendo aqui esse cordãozinho aqui? Vamos supor que esses ribossomos estejam aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui são ribossomos. Aí, esse cordãozinho aqui é o RNA. Aí ele começa fabricando aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é no começo. Quando ela começa a fazer isso aqui, são as proteínas se formando. Aí ela vai o quê? Pronto. Aí aqui ela já está pronta. Viu? A escalazinha das proteínas, quando elas vão se formando, até elas chegarem a ficarem prontas. Beleza. Agora, nós falamos do citosol, né? Citosol, centríolos, dos ribossomos. Agora nós iremos falar do retículo endoplasmático. Retículo, ó o acento. Oxítono, paroxítono, proparoxítono. Ó, retículo endo. Endo é dentro, né? Endoplasmático. Retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é um conjunto de membranas que envolve cavidades de várias formas. O retículo endoplasmático é um conjunto de membrana que envolve as cavidades de várias formas. Existem dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, granuloso ou rugoso, e o retículo endoplasmático não granuloso ou liso. Beleza? O retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, ele é formado por canais e cavidades achatadas, como se fossem cisternas. Dentro do retículo endoplasmático rugoso, existe vários desses aqui, ó, ribossomos. Então dá de você perceber que se ele possui vários ribossomos na sua parte externa, em contato direto com o citoplasma, nós observamos, dá uma característica para ele de rugoso. Esse retículo endoplasmático rugoso, ele tem tudo a ver com a síntese de proteína. Aí, quando eles fabricam, né, essas proteínas, elas são envolvidas pelo complexo de Golgi. Golgians. É Golgi. Algumas pessoas falam só Golgi. Golgi. Beleza. Eu também não sei se eu falei certo também não. Retículo endoplasmático rugoso é porque ele é rugoso pela presença dos ribossomos na parte externa. Beleza? Eles produzem proteínas que são empacotadas pela... Eu gosto de chamar de correio. O correio chamado complexo de Golgi. Então, vamos lá. Também o retículo endoplasmático não granuloso ou liso. Esse termo não granuloso quase não é usado, mas vamos falar assim mesmo. Retículo endoplasmático rugoso é pela presença dos ribossomos. Retículo endoplasmático liso ou não granuloso é... Você vai lembrar que ele não atua. Esse aqui atua na síntese o rugoso na síntese de proteína, e o liso, tu vai lembrar, sabe de quem? Gordura. Na hora que tu lembrar do retículo endoplasmático liso, eu quero que você lembre dos lipídios. Lipídios é gordura. Beleza? Das membranas
dos esteroides, das enzimas responsáveis por desintoxicação de organismos. Claro que esses daqui têm muitas funções, eu estou falando só um resumo, assim, muito longe, entendeu? E o retículo endoplasmático liso, ele também tem o poder de desintoxicação. Ele pega substâncias como o álcool, substâncias medicamentos, e produz em substâncias menos tóxicas. E esse processo é realizado no fígado, na pele, nos rins e nos pulmões. Fígado, pele, rim e pulmão. Fígado, pele, rim e pulmão. Beleza? Vamos aqui lembrar o complexo de Golgi. Complexo Golgi. Algumas pessoas falam ligeiro para não falar a palavra errada e o povo não sabe como é que pronuncia. Complexo de Golgi. Gold. Depois vai falar que é Gold. Beleza. Complexo de Golgi. Essa organela aqui é formada por uma pilha de sacos achatados, como se fossem pequenas vesículas esféricas. Nos protistas, procariontes, protista é um reino, é uma classe fora a parte, entendeu? Nós iremos entrar nos reinos protista, monera, isso tudo aí. Então, dentro dos protistas, dos protozoários, protista vem dos protozoários. Alguns organismos unicelulares, fungos, vegetais e muitos invertebrados, há várias pilhas espalhadas no citoplasma. E esse conjunto é chamado de dictiossomos ou golgiossomos. É lógico, né? Porque se ele é complexo de Golgi, então nada do que pegar o primeiro nome dele, golgiossomos ou dictiossomos. Nos vertebrados, essas pilhas é pequena, é reduzida, é apenas em uma região da célula. Beleza. Então, agora nós iremos para esse camarada daqui, ó, lisossomos. Não esquece desse aqui não, porque esse daqui, ele ajuda na digestão. Lisossomos, você vai lembrar que vai fazer a digestão. E no momento em que ele faz a digestão, ele também, digestão intracelular, elas são pequenas bolsas digestivas. O lisossomo são pequenas bolsas digestivas. Essas bolsas digestivas, elas vieram, sabe de onde? De bem daqui, ó. Das vesículas dos complexos de Golgi. O complexo de Golgi, ele não empacota o material e não lança para fora. Ele é tipo um correio. Manda as substâncias para ele está empacotando. Pois é. O lisossomos, ele partiu daqui, ó. Nos fungos, decora isso, gente. Isso aqui deve cair em algum lugar. Nos fungos e nos vegetais não existe lisossomos. Eu acho que foi no outro vídeo que eu quase ia falando que tinha lisossomos aqui, mas não tem. Nas plantas não existe lisossomos, tá? Lisossomos não tem nas plantas. Nem nos fungos e nem nas plantas não existe lisossomos. A digestão é feita por enzimas digestivas no vacuolo de suco celular. Aqui, ó, eu escrevi aqui. Vacuolo de suco celular. Beleza. Tem que lembrar do acento, porque no acento tem que puxar a palavra, tá? Ficar bem destacadozinho. Tá? Então, existe essa diferença. O lisossomos, ele não existe nem nas plantas, nem nos fungos, né? E ele ajuda na digestão.
As enzimas fabricadas pelos lisossomos, hidrolases. Lá quando nós estivermos estudando as enzimas, nós iremos ver que elas têm sempre um parentesco. Ase, amilase, hidrolase, não sei o que ase, não sei o que. Quando você vê ases, você vai lembrar que tem a ver com enzimas. Ases. Entendeu? Ases, enzimas. É igual alguns seres no céu. Alguns seres no céu não terminam com El. Gabriel, Emanuel, Miguel, El. Pois é. Então você vai lembrar que nas enzimas, quando você vê essa palavra ases, você vai lembrar, não, isso aqui tem alguma enzima aqui, isso aqui é alguma enzima. Beleza? No interior do lisossomo, só um detalhe, que o pH é uns 5, pH é 5. Lembrando que o pH neutro é 7, menor do que 7 é ácido e maior do que 7 é básico. Beleza? Então, se ele faz a digestão, você vai entender que ele vai fazer a fagocitose e ele vai fazer a pinocitose também. Então, vamos lá. Outra organela. Essas organelas aqui, ó. Cadê? São só os ribossomos que tem nessa daqui. Essas outras aqui, ó, retículo endoplasmático, Golgi, liso, complexo, lisossomo, é daqui, ó. Beleza? Daqui. Aqui não tem lisossomo, não. Vamos falar de outra organela. Nós iremos falar do peroxissomos. Peroxissomas, né? Peroxissomas. Gente, pessoal, peroxissomas são pequenas vesículas presentes em todas as células eucariontes. Se eu tiver de falar que todas as células eucariontes possuem, eu iria dizer do peroxissomas. Só de falar do peroxissomas, nós já lembramos o quê? Que ela reage, que ela promove a reação do oxigênio com algumas moléculas do organismo. Em perda de hidrogênio, essas moléculas, elas formam água oxigenada. Quando você observar isso aqui, o vídeo vai ser de 30 minutos. Eu estou terminando aqui. Então, vamos fazer outro de 30, eu vou lançar esse, eu vou fazer outro de 30, dando continuidade. O celular não suporta. Então, água oxigenada, você vai lembrar de quê? Peroxissomas. Beleza? Vamos lembrar de catalase. Quando você ouvir falar em catalase, ase, são enzimas, tá? É porque dentro desse peroxissomas aqui, existe uma enzima que decompõe a água oxigenada em água e oxigênio. Ela pega a água oxigenada e divide em dois, faz uma separação. Água e oxigênio. Devido à enzima catalase. Então, vamos supor que uma criança sem querer bebeu água oxigenada. Quem é que vai trabalhar agora, que chegou lá no departamento? É o peroxissomas. O peroxissomas vai fazer a separação da água oxigenada em água e oxigênio. Beleza? Então, vamos lá. Agora nós vamos para outra organela chamada, sabe o quê? Vacúolos. Olha aqui, ó. Vacuolos. Já vi alguém falar vacuolos. Se fosse vacuolos, o acento tinha que estar aqui no O. Vacuolos, não. Vacuolos. Forma mais elegante de falar, tal, né? Vacúolos. Precisa até ajeitar a voz. Se falar com a voz feia, o nome sai errado. Os vacúolos são cavidades do citoplasma visíveis ao microscópio óptico. Além dos vacúolos digestivos, existem outros vacúolos. Eu falei aqui do vacúolo de suco celular, que faz a digestão com a mesma função do lisossomo, certo?
Mas além dele, existe o vacúolo contrátil ou pulsátil e o vacúolo contrátil e pulsátil. Beleza? Dentro dos protozoários, o vacúolo contrátil são responsáveis pela regulação e o equilíbrio osmótico. Lembra que nós estávamos falando do equilíbrio osmótico? Pois bem. Além disso, o vacúolo, a água, dentro dos protozoários, a água é levada para o vacúolo contrátil, que contrai e bombeia o excesso de água para fora. Então, quem é que tira o excesso de água dentro dos protozoários? O vacúolo contrátil. Beleza? Então, o vacúolo não é só para digerir, não. O vacúolo contrátil, ele vai fazer o quê? Bombear a água para fora. Beleza? Gente, algumas pessoas, só para dar continuidade aqui, enquanto... Ixi, o tempo já deu. Eu vou fazer um outro vídeo, tá? Tchau.